Olá, galera. Nós vamos falar agora sobre potência. O que é potência em matemática? Potência é uma maneira que nós temos de escrever números grandes usando poucos números. E a potência, ela sempre aparece para a gente separada em duas partes. Uma parte chamada de base, uma parte maior, e uma parte em cima chamada de expoente. Esse é o formato de uma potência. Então, um exemplo aqui para que a gente possa entender o que é uma potência. 2 com expoente 3. Isso é uma potência. Nós temos aqui a nossa base e aqui nós temos o nosso expoente. Tá, e o que significa essa potência? Potência é nada mais que eu multiplicar um mesmo número várias vezes. Então, quando eu vejo um número em forma de potência, base, expoente, na verdade eu estou multiplicando esse número várias vezes. Então, potência é uma multiplicação de um mesmo número. Então, quando eu faço 2 com expoente 3, essa base aqui é o número que repete. E o expoente é quantas vezes esse número repete. Então, o que é 2 elevado a 3? É a base 2 multiplicado 2 vezes 2 vezes 2. O expoente diz quantas vezes eu vou multiplicar. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Isso é uma potência. Outro exemplo. Quando eu pego 3 elevado a 2, é a mesma coisa do que o 2 elevado a 3, que a gente acabou de fazer? Não. Por quê? Quem é a base aqui? É o 3. Então, é ele que eu vou repetir. Quem é o número que é base aqui? O 2. Então, é ele que eu vou repetir. Mas eu vou repetir quantas vezes? É isso a função do expoente. Ele expõe quantas vezes eu vou multiplicar. Então, eu vou multiplicar o 3 duas vezes. Aqui eu vou multiplicar o 2 3 vezes. Então, eu vou expor ele 3 vezes. Aí eu vou multiplicar. Um erro muito comum é a pessoa multiplicar e sem querer somar. Tipo, 2 vezes 2, 4. Aí na hora de fazer esse 2, em vez de multiplicar, a pessoa soma. Não pode. É 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. Então, isso é potência. Ok? Agora, a potência ela pode aparecer também para a gente com duas propriedades básicas. 5 elevado a 1. O que é esse expoente 1? Esse expoente 1 ele não é obrigado a aparecer. Então, toda vez que você tiver um número e não aparecer ninguém aqui em cima dele, eu sei que esse expoente é 1. E o expoente 1 significa que eu vou expor a base uma única vez. Então, 5 elevado a 1 é a mesma coisa que 5, que não tem nada em cima. Outra propriedade é toda potência com expoente zero. Toda vez que eu tenho o expoente zero, ele vai ter que aparecer se for zero. Não é igual a 1, não. Não é obrigado a aparecer. Quando não aparecer, eu sei que é 1. Então, 6 elevado a zero, toda potência em que o expoente é zero, a base dessa potência com esse expoente zero vai dar sempre 1. Essas são as duas definições básicas da potência, as propriedades que nós temos. Então, se eu pegar 2020 elevado a zero, é diferente de 2020 elevado a 1. 2020 elevado a zero, toda potência em que o expoente é zero, o resultado dele é 1. Toda potência que o expoente é 1 é porque vai repetir, vai expor ele uma única vez. Então, vai dar 2020, que não são iguais os resultados. Ok? Essa é a parte básica da potência. Uma outra coisa que a gente tem que ver muito é perceber o seguinte, para entender melhor a questão da potência. Se aparecer 4 vezes 4 vezes 4,
Isso é uma multiplicação de um mesmo número. Se é uma multiplicação de um mesmo número, ele pode ser escrito em forma de potência. Como? Quem é o número que está repetindo? 4, que é a base. Ele está sendo exposto quantas vezes para a gente? 1, 2, 3. Então, o expoente é 3. Então, essa é a potência que representa esta multiplicação para a gente. Ok? Agora, existe outra maneira de aparecer potência para a gente. É aparecer o resultado, 25, e eu perguntar qual número com expoente 2 vai dar 25. Aí eu tenho que entender, esse problema é um problema mais complexo. Eu sei o resultado, mas eu não sei quem é a base. A base é o número que vai repetir. E vai repetir ele quantas vezes? 2 vezes. Então eu quero saber qual o número que multiplicado ele mesmo, então eu tenho que, porque potência é multiplicar o mesmo número aqui no caso 2 vezes. E quando é o 2, a gente chama de quadrado. Então, qual é o número que ao quadrado vai dar 25? Quando eu falo ao quadrado, eu estou me referindo a multiplicar o mesmo número 2 vezes. Ah, qual é o número? Eu acho que é 3. 3 vezes 3, 9. Deu 25? Não. Então, você aumenta. Ah, 4. 4 vezes 4, 16. Deu 25? Não. Aumenta. Ah, eu acho que é 6. 6 vezes 6, 36. Passou. Então, não é 6. Vou tentar os 5. Porque o 6 é muito. 5 vezes 5, 25. Ah, então qual é o número que multiplicado ele mesmo 2 vezes dá 25? 5. Porque esse daqui diz quantas vezes. Essa é a base que vai multiplicar. É assim que eu faço a potência. Eu trabalho desse jeito. Um outro exemplo para a gente poder entender aqui para finalizar essa parte inicial de potência. Tenho o número 27 é igual a um número elevado ao cubo. Ao cubo é elevado a 3. Então, eu quero saber qual é o número que vai repetir, vai multiplicar ele, quantas vezes? 3 vezes, porque o expoente diz quantas vezes. O problema é que eu não sei qual é o número, então eu tenho que testar um número, multiplicar ele mesmo 3 vezes, que dê 27. Aí eu testo. Se passar, eu testo um número menor. Se não der, eu aumento o número. Por exemplo, eu acho que é o 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ixi, está longe do meu 27. Eu acho que é 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Opa, qual é o número então? 3. Então, 3 exposto 3 vezes, 3 como expoente, 3. 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. Isso é o que a gente chama de potência, ok?